luz que me trará você. Nascerá mais belo, verde faz o azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores. Tudo nascerá mais belo, verde faz o azul. Só chegar aí, tá? Amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores. Professor, E aí? aqueles 4 temas que você colocou, é de quê? Oi? Os 4 coisinhas que você pediu pra gente anotar, é de 1950 a 1960. Pois é. Você errou. É justamente os passos da gestão estratégica, pô. É a segunda etapa da gestão estratégica. É só chegar aí para eu... Com toda a riqueza do chefe, sabes? Nunca esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar os que me trará você. E nascerá mais belo que vai. Ô, Cleveland, por aqui, jovem. Quem é essa que tá dançando aí, Janaína? Ô, professora, tá ouvindo as suas músicas e dançando? Cleveland por aqui, que novidade boa é essa, homem? Vamos lá. Bom dia, professor. Bom dia. Alguém deve ter caído da cama aí, né? Eu tô vendo que não vai chegar muita gente aqui. Vamos dar uma iniciada aqui. Dar uma pausa aqui na música. Vamos falar em relação agora a RH. Vou compartilhar a tela aqui com vocês também, para dar esse início. Tá? E o título aí é um pouquinho até grande, mas é esse aqui, ó. Seguindo o processo aqui de RH, que é da segunda etapa, o segundo passo, o desafio de conhecer bem os cargos. O que é o perfil de um cargo? Tá? O que é... Gente, ó, isso aí até não precisa nem anotar que esse arquivo vai estar lá, tá? Na plataforma. Vocês se preocupem em anotar alguma coisa, porque algumas pessoas podem dizer, professor, e eu não estou entendendo lá. Essa é a hora de tirar as dúvidas. Tirar a dúvida depois que a gente dá a live aula é meio complicado. Eu posso dar um direcionamento, tá, gente? Mas tirar dúvida, essa é a hora que está aqui, ó. Chegou aqui, é a hora de quem participa para tirar suas dúvidas. Vamos lá. Sucintamente, podemos dizer que é uma combinação de 2 atributos. Aí, professor, o que é sucintamente? Sucintamente, gente, é uma versão resumida. Tá? Quando você vê essa palavra sucintamente, significa que é de uma forma resumida. Você vai ser sucinto. Na hora que você for falar com as pessoas, fale de uma forma resumida. Aí, quando você vê essa palavra sucintamente, é de uma forma resumida. Lembra, né? Professor, por que essas palavras difíceis? Porque são palavras que vocês vão encontrar no mercado. Tá? São palavras que vocês vão encontrar no mercado e a gente tem que utilizar isso. Quais são os requisitos? São os requisitos técnicos. O que significa isso quando a gente está perguntando lá? O desafio de conhecer bem os cargos.
você tem que entender que para RH, você tem que conhecer os requisitos técnicos, com conhecimento de experiências, habilidades, as exigências que aquele tipo de trabalho vai se pedir, as tarefas, como vão ser executadas, ou seja, você, no processo de RH, eu sempre gosto de estar falando dessa situação. Quando a gente está falando de RH, muitas vezes a gente confunde como se a gente fosse o empregado. Quando a gente está estudando RH, somos quem emprega, tá? Existe o colaborador e o empregador. Quando a gente está estudando RH, nesse processo, somos um empregador, somos quem emprega, tá? Quem dá o emprego. Então, se você for trabalhar numa área de RH, você tem que entender que os sentimentos que você tem que ter, as emoções e as razões é de empregador. Todo mundo que vai chegar para você, ele vai querer, tá querendo aquela oportunidade de emprego. Ele está querendo aquela vaga. Então, você tem que ter os conhecimentos técnicos para que, na hora da execução de uma contratação, você tem que conhecer dos requisitos técnicos da empresa. Vamos citar um exemplo? Eu gosto sempre de falar de exemplo. Por quê? Se você é chefe do RH e está querendo abrir uma vaga para o setor de produção, tá? Você do RH abre uma vaga para o setor de produção. Você, como RH, você, como o conhecedor do sistema, você tem que conhecer os requisitos técnicos para poder contratar. Se é na área de produção, essa pessoa que você tem que contratar, ele tem que ter um conhecimento técnico na área produtiva, ele tem que ter um conhecimento técnico, se tiver na empresa, como manusear o maquinário, ele tem que ter o conhecimento técnico de como ter a pretensão não, ter o conhecimento técnico dos processos de segurança. Lembra da aula do ano passado de SMS, que a gente viu as normas reguladoras? É justamente isso, ele tem que ter esse conhecimento também. Para quê? Para que na hora de você, como o estudante de RH de agora, você como estiver trabalhando numa empresa no setor de RH, você é que tem que ter o conhecimento técnico para poder contratar alguém, que é justamente isso. Você tem que ter os requisitos técnicos, experiência, habilidade, conhecer as exigências para poder passar para a pessoa que vai ser contratada, que a empresa tem. Conhecimento de campo também, não é que o pessoal do RH ele tem que saber produzir, mas ele tem que ter pelo menos um conhecimento da área. Para quê? Para que na hora de uma contratação ele saiba usar desses artifícios para na hora de conversar ou entrevista. O estilo da atuação do profissional que essa pessoa precisa ter para que pudesse apresentar um desempenho satisfatório no cargo, ou pelo menos ter uma grande probabilidade de ter um desempenho esperado. O profissional do RH ele tem que ter, aquela outra palavra, o feeling, lembra, né? O conhecimento, pelo menos, do ambiente, para que na hora da entrevista, na hora de conversar com a pessoa, o entrevistado não seja mais... Pode ser até que o entrevistado tenha mais conhecimento técnico de quem entrevista, pela vivência, pela prática, mas pelo menos quem está entrevistando não passe vergonha e dizer, oxi, tu sabe, é mesmo? Não é legal, certo? E a outra situação é o quê? Quando você diz que requisitos técnicos são esses?
geralmente não apresenta grande dificuldade para ser estabelecido, tá? O diretor, o gerente, os supervisor da área, pode definir esses requisitos com relativa facilidade. Exemplo, eu gosto de citar sempre exemplo. Vamos dizer que na sua residência aí, sua mãe ou seus pais ou com quem você mora vai contratar uma colaboradora do lar. É conhecida, pejorativamente falando, como uma empregada, mas o termo técnico para RH, tá, gente? Não é empregada, não. É colaboradora, tá? Colaboradora do lar. Vocês utilizam esse termo empregada, é aquilo que se emprega em alguma coisa que fica ali, não. É colabora. Hoje é politicamente correto falar colaboradora do lar. Aí, quem é que vai dar, quem vai dar as coordenadas? Quem conhece da sua casa, seus pais, sua mãe ou você, na hora que ela vai executar algum processo. Aquelas diaristas, exemplo de diarista, aquela diarista chegou na sua residência e vai prestar um serviço na sua casa. Os termos técnicos é o quê? Alguém da sua residência dá o direcionamento para ela para fazer da forma que a empresa, sua casa, ela exerça da melhor maneira possível. Essa é a ideia. Conhecimento técnico é justamente isso. É alguém que dê requisitos técnicos, é alguém que dê o direcionamento. E na hora tem que ser de uma forma bem clara e bem simples. Porque existem pessoas que quando chegam no ambiente e você fala um termo, olhe, mesmo que seja um serviço simples de limpar não estou dizendo simples porque qualquer um pode fazer, de limpar uma casa. Mas nem todo mundo deixa o serviço bem feito como algumas pessoas. Eu posso dizer, não, eu sei lavar prato, eu sei lavar roupa, eu sei preparar uma comida. Mas nem todo mundo tem um conhecimento técnico de deixar uma comida saborosa, de deixar uma casa com ar de limpeza e de deixar uma roupa bem lavada. Muita gente é só botar a roupa dentro de uma máquina, deixar lá e depois pendurar. Não, existe o processo, o amaciante, o tempo do amaciante, tem toda uma estratégia. Eu estou exemplificando dentro de casa, gente, porque é uma forma simples de vocês entenderem melhor a situação. E o que é que o RH vai falar em relação qual o perfil do cargo na hora que ele diz assim, o estilo da atuação do profissional. O estilo da atuação do profissional é algo abstrato. Vai depender da interpretação de quem está enxergando. O que significa isso abstrato? Quem tem bicicleta, quem tem moto ou algum veículo que vai consertar ou vai fazer alguma coisa, todo mundo tem uma estratégia. Vou continuar o exemplo dentro de casa. O meu exemplo. Se eu vou começar a arrumar minha casa, lavar o banheiro, fazer alguma tarefa do lar, eu tenho que trabalhar escutando música. Se desligar o som, pode estar a casa inundada. Eu deixo onde está e não faço mais nada. Eu trabalho desse jeito. Vocês notam que até nas minhas aulas tinha que iniciar com música, porque eu gosto muito de música justamente para quê? Para que me dê um estímulo. A música me dá um estímulo. E aí, por isso que entra o termo abstrato. Porque vai depender da interpretação de algumas pessoas. Tem gente que não gosta de trabalhar com música. Tem gente que gosta silêncio total. Para vocês terem ideia, às vezes o pessoal podia achar que eu era meio maluco. Eu gostava de estudar com um fundo musical. Eu gostava de estudar com um fundo musical, alguma coisa lá, não alto, bem baixinho, um fundo musical lá, longe, uma música não, dependendo de estudar.
Mas eu gostava e eu me adaptei a essa situação. E até hoje eu sigo essa atuação. Por isso que se diz, o estilo da atuação do profissional é abstrato, sujeito a interpretações, as mais variadas, exatamente em função do estilo de quem está emitindo a opinião ou definindo esse componente de perfil de cargo. Um determinado cargo pode ter o perfil definido em função das atribuições, no contexto específico em que o profissional atua. O que é isso? Se o cargo merece formalidade, de acordo com como você passa a instrução, você RH, como você passa a instrução que quer essa formalidade, aí você exerce uma função formal. Mas, de repente, alguém está fazendo alguma atividade no escritório, e um escritório que todo mundo já ouviu falar, que é o escritório do Google, né? O escritório do Google, a galera trabalha bem à vontade, tem um McDonald's dentro da empresa, tem a hora do sono, tem a hora de jogar videogame, lá para ele. E esse é o método que o Google trabalha, que até hoje está dando certo, e eu acho que eles não mudam o perfil da empresa justamente para isso, porque desse processo está dando certo. E cada um lá faz o seu tempo. Aí você vai no escritório de advocacia. Nesse escritório, você pode entender que ali existe um critério, um perfil mais formal, que tem que ter uma postura para passar para o consumidor, para passar para o cliente uma credibilidade que aquele escritório se preocupa com a necessidade do cliente. Essa é a ideia, justamente quando a gente pede para identificar qual o perfil do cargo. E o RH tem que enxergar isso. Mas a gente entende também que a gente tem amigos, vamos exemplificar a forma de amigos, que tem amigos que é um cara bagunceiro, que é um cara brincalhão, que é um cara que não se comporta em canto nenhum, mas na hora de fazer as provas, o cidadão só tira nota boa. Só consegue tirar nota boa. Não sei qual a estratégia que ele utiliza, se é a estratégia de pegar as coisas fáceis, filando, ou é do perfil dele, antes de efetuar um trabalho, dá uma estudada rápida e consegue ficar na mente. Essa é a estratégia, esse é o sentimento de estratégia que o perfil do RH tem que ter. E isso é o que mais se move. Vou citar um exemplo aqui para vocês. O contador da empresa deve trabalhar apenas para o físico, ou seja, contabilidade fiscal, ou ajuda a planejar os negócios da empresa, a contabilidade gerencial. O advogado deve apenas dar parecer devido o que não se pode fazer ou dizer que a empresa pode fazer. Eu vou tentar exemplificar isso para vocês. Eu tenho um advogado na empresa, tá? O advogado da minha empresa, exemplificar, o advogado da minha empresa. Eu, como RH, eu falo para o meu advogado, olha, a empresa está recebendo multa devido aos resíduos que a gente não está conseguindo descartar. O perfil do advogado é o quê? Utilizar estratégias para que a empresa, eticamente, ela fique correta e ela não sofra punições. O perfil do advogado é esse: fazer com que a empresa se torne eticamente correta e ele consiga fazer com que a empresa não receba punições. O perfil do advogado não é dar a opinião dele, não é dizer, não, essa empresa não tem jeito não, essa empresa está errada. Não, esse não é o perfil do RH, do advogado. É lutar pelo seu cliente. Se você está dizendo, a gente pode exemplificar certas situações de calamidade pública.
um advogado, alguém que cometeu um crime. O advogado ele não vai dizer para o público dizer que aquele cliente dele está errado. Ele pode dizer até de uma forma sutil. Ele pode dizer, não, a gente entende que o fato ocorrido foi muito grave, mas ainda está em processo. Vamos entender por que de vias e fatos ele cometeu esse crime, para depois do julgamento vir um veredito. Veja, ele falou que realmente o que a população está dizendo, mas de uma forma sutil, protegendo o cliente dele. Gente, isso é independente de qualquer situação. Até que se prove o contrário, todo mundo tem direito a um julgamento. Essa é a ideia da identificação, tá? No mais, gente, isso é o que eu tinha para falar de RH. Eu quero pedir a vocês aqui, quem tiver alguma dúvida, algum direcionamento para falar, por favor, que se expresse, por gentileza. Quem tiver alguma coisa aí, por favor, se expresse. Alguém tem alguma dúvida? Não. Que bom que todos estão cientes. Quem está aqui, agradeço por estar todos conscientes, que ninguém tem dúvida. Essa é a ideia de continuar assim, sem dúvida. Agradeço a todos pela participação. Daqui a uns 10 minutos, quem for de eletiva, estarei iniciando de 11 horas eletiva. Obrigado pela participação de todos, gente. Bom final de semana. Print. Oi? Cadê o print? Eu já tirei. Meu Deus. Já tirei. Gente, ó, eu já estou tão acostumado com a galera não querer mostrar o rosto. Paciência, né? Fica para uma próxima. Quem for de eletiva, daqui a 10 minutos eu estou retornando, tá, gente? Bom final de semana. Obrigados a todos. Um abraço. Tchau, tchau.